Irmãos, vamos iniciar a reunião. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por estarmos aqui reunidos, Senhor, debaixo do Teu propósito, para termos a revelação do Senhor na Palavra. O Senhor é a Palavra. Revela-nos por Tua graça, Senhor, a Tua pessoa e a Tua obra, o Teu eterno propósito, e que possamos caminhar por Ele, caminhar pela Tua Palavra, Senhor. Senhor, nos dá corações desejosos por buscar o Senhor, buscar a Tua Palavra, por obedecê-la e por ensiná-la com um testemunho de vida no nosso dia a dia. Senhor, não adianta apenas conhecermos. Se apenas conhecermos, mas não praticarmos, essa palavra não for viva para nós, seremos religiosos, Senhor. Seremos curiosos intelectualmente, sem vida alguma. Trabalhe com a Tua cruz em nossas vidas, Pai, para que a Tua palavra seja eficaz, para que ela seja operante em nós. Essa é a nossa maior necessidade. Essa é a maior necessidade da Tua igreja nesses últimos dias, Senhor. Por isso, nos socorre mais esta noite. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós na última reunião estávamos estudando uma passagem relacionada a Abraão, especificamente sobre o tópico no que diz respeito às consequências da desobediência da palavra de Deus. Nós então temos entendido da parte do Senhor de que precisamos com urgência meditar sobre isso. Hoje, um dos grandes problemas que temos é que na igreja não se fala em pecado, na igreja não se fala em santificação, não é? E o pecado se tornou hoje para os cristãos algo banal, algo que podemos sim pecar, mas aí nos arrependemos e a vida segue. Não se tem uma noção do que o pecado significa na nossa relação e na nossa experiência com o Senhor e as consequências desse pecado. Então o Senhor nos tem levado a isso, mesmo que de forma muito superficial, compreendemos o que a palavra fala sobre o pecado, o que a palavra fala sobre a consequência do pecado. Irmãos, existem duas situações que nós precisamos sempre ter em mente. Uma é a árvore, outros são os frutos dessa árvore, né? E nós utilizamos essa expressão com toda a autoridade da palavra, porque o Senhor também utiliza essa expressão na sua palavra, para dizer que pecado no singular significa a natureza com a qual todos nós nascemos, porque somos descendentes de Adão e Eva, e eles foram os primeiros a pecarem, transgredirem a palavra de Deus. E esta natureza desobediente, tendenciosa, que tem prazer em tudo aquilo que não está de acordo com a palavra, é uma natureza herdada. Ela não depende da vontade. Ninguém aqui, quando foi nascer, teve a escolha de receber ou não o DNA dos seus pais. Não dependeu de nós, da nossa vontade. Da mesma forma, espiritualmente para Deus, existem apenas dois representantes da humanidade, que nós chamamos de cabeças federais, né? A palavra fala que o primeiro homem era alma vivente, mas o último, espírito vivificante. Isso significa que Adão é um dos representantes da humanidade e todos nós descendemos dele. Assim também, Cristo é um dos representantes da humanidade e todos aqueles que o receberam descenderam dele.
porque nasceram de novo. Então, quando Deus olha do céu, ele vê esses dois homens, digamos, coletivos, universais. Adão, de uma natureza caída, pecaminosa, e Cristo, uma nova natureza, uma natureza do alto, segundo o coração de Deus. Se nós estamos em um, não estamos em outro. Essa é a grande verdade. A obra da cruz se operou nesse sentido. Fomos, pois, com ele crucificados. Fomos batizados na sua morte. O que o Senhor estava levando ali na sua morte? A nossa descendência terrena, a nossa descendência segundo Adão, para que ao terceiro dia, quando ele ressuscitou em novidade de vida, ele nos deu, então ele nos trouxe também em novidade de vida, para que herdássemos a sua vida, uma nova vida. Então os irmãos entendem? Dois homens em posições diversas representam toda a humanidade em todo o tempo desde a criação, certo? Então nós estamos falando do cabeça federal. Quando nós falamos em pecado no singular, nós estamos falando desta natureza adâmica. Ela é a árvore. Mas quando nós falamos em pecados no plural, nós estamos falando dos frutos desta natureza. A Bíblia também fala de dois frutos, está lá em Gálatas. Se nós andamos no Espírito, nós produzimos frutos como amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? E assim por diante. Não são nossos frutos, são os frutos do Espírito. Vê que essa é uma diferença muito grande, porque tem muitos cristãos tentando se apropriar dos frutos do Espírito para dizer, são meus frutos, são os frutos do meu compromisso com Deus, são os frutos das minhas orações, são os frutos da minha fidelidade. Irmãos, não sejamos usurpadores. Se temos sido longânimos, se temos amado verdadeiramente, se temos sido inseridos numa atmosfera de paz que excede a todo entendimento, saiba que esses frutos pertencem ao Espírito de Deus, que tem tido espaço para trabalhar em nossas vidas. E então a consequência é essa, a produção desses frutos que glorificam o Senhor. Agora, irmãos, o outro lado também é uma verdade absoluta. Segundo Adão, também produzimos frutos. E esses frutos estão descritos, por exemplo, em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 e 3. Ali fala que o homem é inventor de males, que o homem tem os pés velozes para derramar sangue, e assim ele vai descrevendo uma série de frutos, a mentira e assim por diante. São os frutos da árvore chamada pecado. Então são pecados, na verdade. Não adianta, irmãos, porque essa árvore ela é muito persistente. Não adianta você querer apenas arrancar os frutos, porque eles nascerão novamente. Esse tem sido o trabalho incansável da religião. A religião é uma verdadeira aparadora de frutos. O fruto está começando a aparecer, ela estimula a cortar. Veste assim, não veste assim, fala isso, não fala isso, né? Faz desse jeito, não faz desse jeito, corta o cabelo assim, não corta o cabelo assim, e ela vai ali com a sua tesoura perseverante, tentando podar esses frutos antes que eles sejam perceptíveis. Mas isso é um trabalho em vão, irmãos. Por quê? Porque sempre esses frutos vão ser produzidos, os frutos da carne. Por isso o Senhor diz na sua palavra, e lemos aqui em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Se ele plantar na carne, ele colherá corrupção.
Se ele plantar no Espírito, do Espírito ele ceifará, ele receberá vida e paz. Então, estudando aqui, iniciamos na última reunião a história de Abraão. Nós vimos o que é você semear na carne, o que é você transgredir a palavra de Deus. E muito embora o Senhor perdoe, isso é um fato incontestável. A palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados, nós temos da parte do Senhor, sim, perdão. Acho que é até importante abrirmos um parênteses aqui e lermos esse texto. Hebreus capítulo 4. É um dos textos que fala sobre isso, né? Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então os irmãos veem, quando o Espírito de Deus lança essas palavras e coloca, assemelha o Senhor Jesus como um sumo sacerdote, nós temos que vincular a figura do sumo sacerdote do Antigo Testamento, porque o sumo sacerdote do Antigo Testamento era uma figura do verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo. Irmãos, o que o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento? Fazia sacrifícios pelo pecado dele mesmo e de toda a nação, de todo o povo de Israel. Isso era um dos seus ofícios, se não um dos mais importantes. Então, quando o Espírito de Deus coloca aqui que Cristo é o sumo sacerdote e que nós devemos nos aproximar confiadamente a este trono da graça para recebermos não apenas graça, mas misericórdia, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, o que é que nós devemos compreender? Que o caminho da graça, do perdão, está aberto para todos nós. Se temos pecado, devemos nos aproximar confiadamente diante deste trono da graça. A ocasião oportuna se chama agora. Não é amanhã, não é ano que vem. Eu vou tentar mais um pouco aqui resolver essa situação, depois eu vou para Deus com tudo resolvido. Não, durante o tempo que se chama agora, a palavra diz. Então, sim, temos o perdão em Cristo Jesus, mas isso não quer dizer que não colheremos as consequências de havermos semeado na carne. Não colheremos as consequências da nossa desobediência. Deus é justo e mesmo nas consequências, Ele vai trabalhar em nossas vidas. Me deixe colocar um exemplo do âmbito coletivo, digamos assim, corporativo. O povo de Israel persistiu em seguir outros deuses, deixando o Senhor Deus abandonado, digamos assim, né? O livro de Reis, os profetas retratam muito bem isso. O povo estava constantemente errando nisso, em buscar adorar outros deuses. Então eles estavam semeando neste campo. Então Deus, na sua soberania, permitiu, já que eles queriam seguir os deuses, que eles fossem levados cativos para a Babilônia, que era a terra dos deuses, um dos povos mais politeístas que existia, né? Muitos, milhares
de deuses diferentes existiam na Babilônia. Então é como se dissesse assim: você quer os deuses? Queremos. Então siga os deuses. E o povo foi parar cativo na Babilônia, né? Então, mesmo diante desta consequência, cativeiro, né? Jerusalém foi destruída, o povo foi levado cativo. Mesmo diante deste quadro terrível, Deus pôde tratar com o seu povo cativo na Babilônia e prepará-los para o retorno e a restauração do templo, a restauração da cidade, que foi registrada lá principalmente em Esdras e Neemias. É muito belo ver o reencontro do povo de Israel com a palavra de Deus. Esdras, então, buscando e manifestando ali a palavra de Deus, e o povo, então, com sede para ouvi-la, para obedecê-la. Diz que a palavra foi lida das 6 da manhã ao meio-dia, e o povo ficou de pé na praça, ouvindo a palavra. E aí, à medida que a palavra era lida, eles choravam, eles clamavam pelo Senhor. Isso era a sede de um povo que estava cativo numa terra de deuses, sem ter a possibilidade de um verdadeiro acesso ao Deus verdadeiro. Então eles estavam sedentos pela palavra de Deus, né? Então são essas questões, irmãos, que nós devemos trazer para as nossas vidas, né? É a vontade de Deus que semeemos na carne, que pequemos? Não, essa não é a vontade de Deus, né? E se fizermos isso, haverá consequências? Haverá consequências, como haverá também o perdão do Senhor. E mesmo nessas consequências, nós devemos entender que é um arranjo do Senhor para trabalhar em nossas vidas. Então vamos voltar aqui a Gênesis agora e continuarmos estudando um pouco mais sobre a trajetória de Abraão nesse sentido. Irmãos, então no capítulo 16, vamos a Gênesis no capítulo 16. Verso 15 e 16 diz assim: Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, o seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Sabe o que significa Ismael? Deus ouve, né? Agora, é interessante, porque Deus está ouvindo aqui algo que Ele não gostaria de ouvir. Então, lembre-se disso, irmão. Os ouvidos de Deus estão atentos e abertos, não apenas para aquilo que Ele quer ouvir, mas também para aquilo que Ele não gostaria de ouvir. E Ele ouvindo aquilo que Ele não gostaria de ouvir, Ele irá julgar essas questões em nossas vidas. Então o nome Ismael significa Deus ouve, né? Verso 16: Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então nasce aqui o filho que Deus não queria que nascesse. O filho da vontade da carne, porque Deus havia prometido um herdeiro a Abrão. E esse herdeiro, obviamente, seria gerado em sua esposa, né? Só que o arranjo da carne, o arranjo do pecado, parte da seguinte premissa: eu não posso esperar. Eu quero, é meu direito. Eu quero ter e eu vou ter, e eu vou fazer o que eu precisar fazer para ter. Daí surgiu a ideia de Sara e de Abrão. Pega a serva, já que Sara não podia, segundo eles, gerar filho, faça um filho na serva. E esse filho será o seu herdeiro, assim como Deus havia prometido. Mas Deus jamais prometeu que esse filho viria da escrava.
não é verdade? Mas Deus ouviu, irmãos. Deus ouviu aquilo que Sara e Abrão projetaram em seu coração, aquilo que eles semearam na carne. Bom, nós fizemos uma leitura atenta sobre essas passagens na última reunião, então eu não vou repeti-la. Eu só gostaria de ir com os irmãos já direto no capítulo 21 agora. A partir do verso 1. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, e a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então veja aqui, irmãos, aos 86 anos, Abraão teve seu filho Ismael. E aos 100 anos, Deus lhe deu Isaque. Pois, se nós olharmos aqui esse espaço de tempo, 14 anos, quase 14 anos, 13 anos e pouco, Deus silenciou diante de Abraão. Deus não falou com Abraão por quase 14 anos, desde o tempo que Deus havia prometido que lhe daria um filho. Abraão, pela carne, obteve esse filho. Então ele experimentou o silêncio do Senhor por quase 14 anos, sem que Deus novamente se pronunciasse a Abraão. E isso é importante para nós, porque não existe nada mais torturante, digamos assim, para um cristão, experimentar o silêncio do Senhor. O silêncio do Senhor para alguém como Abraão, que foi conhecido como amigo de Deus, companheiro de Deus, devia ser algo extremamente terrível e deprimente, irmãos. Porque na palavra do Senhor é que nós temos vida. A palavra do Senhor é que nos encoraja. A palavra do Senhor é a revelação de quem Ele é. Mas o silêncio é algo terrível. Abra sua Bíblia aí rapidamente para nós entendermos isso em Cantares. Cântico dos Cânticos, tá, irmãos? Algumas Bíblias devem estar escrito Cântico dos Cânticos, ou apenas Cântico. Capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 3. Sabemos que há aqui uma divisão entre esposa e esposo. São como que analogias a Cristo e a igreja. Então, quando a esposa fala, é a pronúncia da igreja. Quando o esposo fala, nessas divisões que temos aqui nesses capítulos, é a pronúncia de Cristo, né? Então veja aí a partir do verso 3. Já despi a minha túnica. Quem está falando aqui é a esposa, né? Hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado,
as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Vamos ficar por aqui por enquanto. Então essa esposa já estava deitada, lavada, e o seu amado chega à sua porta. E ela hesita em abrir a porta para ele. Então ela se demora nisso. Quando então ela decide abrir as portas para o seu noivo, para o seu esposo, a palavra é muito clara ao dizer que ele já não estava lá. E o impressionante é estar aqui no verso 6, dizendo assim: busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. E é dito assim: a minha alma se derreteu. Que tal essa expressão, irmãos? No sentido da angústia de buscar e não encontrar, de chamar e não ser respondido. Isso aconteceu na vida de Jó. Nós já estudamos o livro de Jó aqui. Aquela história do trabalhar de Deus na vida de Jó, Jó experimentou o silêncio de Deus do capítulo 1 até, salvo engano, o capítulo 36. Deus não falou com Jó. E Jó, desesperado, se justificava, chamava a Deus a um juízo para contender com Deus e dizia que Deus era como um caçador à sua espreita, e Jó acusava Deus, Jó se justificava, Jó se afligia, né? E aquela angústia toda, sempre alguém estava falando com Jó, e Jó apresentando a sua justificativa, e Deus se manteve em silêncio, até o momento em que Deus começou a falar com Jó através de um redemoinho. Mas até que isso aconteceu, Jó experimentou a mesma angústia que a noiva aqui estava experimentando e que Abraão também certamente experimentou: o silêncio de Deus. A sua alma, como diz aqui, deixe eu ler novamente. Mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu. Então, diante do nosso pecado, irmãos, podemos sim experimentar o silêncio de Deus. E esse silêncio, como alguns irmãos dizem, ele é ensurdecedor, ele é angustiante, né? Por saber que estamos vivendo as consequências daquilo que semeamos. Abraão tinha o seu filho Ismael ao seu lado, o filho, o fruto da vontade da sua carne. Só que ele não tinha a companhia do seu fiel companheiro e eterno e amado companheiro durante esses 13 anos. E nós vimos na última reunião o que isto ocasionou: brigas, contendas dentro do lar, acusações, desentendimentos com a sua esposa, não é verdade? O que mais que nós vimos na última reunião? A fuga, a tentativa de uma fuga das próprias consequências. Quando começa a surgir problema entre Sara e Agar, Ismael diz: a serva é tua, vê você o que você faz com ela. Ou seja, ele estava tentando se livrar do problema que o seu pecado trouxe para dentro da sua casa. Porque o pecado é isso, irmãos. Ele tem como consequência não atingir apenas nós, mas muitas vezes a nossa família, o testemunho de Deus, a vida da igreja, todos serão atingidos por causa do nosso pecado. Não é verdade? Vamos voltar para Gênesis. Gênesis 21,
Agora nós vamos ler a partir do verso 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Começa aqui um tratamento obviamente desigual, né, irmãos? Do mesmo pai. Porque quando Isaque foi desmamado, Deus deu um banquete, Abraão deu um banquete, convidou, né, os seus convidados, apresentou o seu filho à sociedade, de orgulhoso que estava esse pai. Mas isso não aconteceu com Ismael. Daí nós entendemos por que uma criança caçoava da outra, por que uma criança não gostava da outra. Um filho sendo tratado de forma diferente pelo seu pai para com outro filho, não pode gerar nada mais, nada menos que revolta dentro da sua casa. Não é verdade? Mas nisso também há, obviamente, uma simbologia espiritual. Está descrito e nós podemos ler lá em Gálatas capítulo 4. Então o que Sara diz aqui? O meu filho Isaque, o filho da promessa, não vai ser herdeiro juntamente com esse filho da escrava, não. Ele não tem parte na herança. A herança pertence a Isaque, né? Então vamos lá agora em Gálatas. Podemos até marcar aqui. Vamos voltar aqui depois, em Gênesis 21. Mas vamos a Gálatas capítulo 4. E vermos o Espírito fazendo uma leitura dessa passagem de Gênesis 21. Irmãos, é interessante, porque se você pegar o livro de Gálatas, você vai ver que há um trabalho do Espírito de Deus muito claro em reprovar as obras da carne e estimular a seguir o Espírito. Vamos pegar só um exemplo do que eu estou falando. Capítulo 3. Veja aí o capítulo 3. Só para entendermos isso. Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejai agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Estão vendo? Tendo começado no Espírito, estejai agora se aperfeiçoando na carne. Por que começaram no Espírito? Porque Cristo foi exposto para eles como crucificado. E a cruz, irmãos, é um instrumento da parte de Deus para trabalhar com a carne. Não é verdade? Na última reunião eu falei algo que eu acho que é até importante eu voltar a falar aqui, porque talvez não tenha sido bem compreendido. Quando eu digo assim, a cruz, ela não é um fim em si mesma, mas ela é um instrumento, um meio para algo muito superior, né? Então eu disse em que contexto? A cruz, historicamente falando, fomos crucificados com Cristo. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás, não é verdade? Isso já aconteceu.
Nós já fomos crucificados. Nós não devemos estar buscando a experiência de sermos crucificados. Hebreus mesmo fala sobre isso, que Cristo morreu uma só vez por nós, pelos nossos pecados. Então nós temos que experimentar todos os dias aquela experiência da crucificação com Cristo. Não, esta cruz histórica, ela já aconteceu. Cristo disse assim: está consumado, certo? Agora, a cruz como um princípio espiritual, ela vai reger toda a nossa experiência cristã. O que é cruz como um princípio espiritual? Negar a mim mesmo para seguir o Senhor. Então, a cruz trata com a nossa carne, no sentido de que nós devemos negar aquilo que queremos, aquilo que almejamos, tudo aquilo que desejamos, que não esteja de acordo com a vontade do Senhor para segui-lo. Um irmão falando, inspirado pelo Espírito, ele diz que a cruz, o trabalhar da cruz é como a adaga de um sacerdote, que está descrita lá em Hebreus capítulo 4, porque o trabalhar da cruz envolve a palavra de Deus em nossas vidas. Então, lá diz assim que a palavra de Deus é como uma adaga. A nossa tradução lá em Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus é como uma espada. Essa tradução não está na sua melhor definição, porque espada é uma arma de batalha, uma arma de guerra, né? Uma arma de ataque. Ali, no sentido original, a palavra de Deus não é como uma espada, mas como a adaga de um sacerdote. O que o sacerdote fazia com a adaga, irmãos? Ele imolava aquele animal e ele ia cortando aquele animal, separando as juntas e medulas, porque aquele animal tinha uma série de disposições dos seus pedaços no altar que deveriam ser realizadas. Então aquela adaga ia penetrando, ia separando o músculo, ia fazendo o seu trabalho naquele animal para o oferecer em sacrifício. Então Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus é como uma adaga de um sacerdote e ela vai cortando no nosso interior. Esse é o trabalhar da cruz. E lá ela vai fazer o que, irmãos? Ela vai trazer separação, né? Porque diz assim, ela divide juntas e medulas, né? E ela separa alma de espírito e ela é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela vai dizer assim: Robson, isso aqui é seu, é da sua alma terrena, não tem nada do espírito. Ah, mas eu estou sentindo que devo fazer isso. Isso é sentimento segundo a sua natureza terrena. Mas isso aqui é do Senhor. Você deve caminhar por aqui. Robson, isso que está no seu coração não provém do Senhor. Abandona isso. Então é essa adaga que vai penetrando. E ao mesmo tempo que ela vai cortando para destruir, para aniquilar aquilo que é nosso, irmãos, isso é doloroso, homens, né, com natureza terrena, né, ainda na carne, isso é terrível para nós. A adaga vai cortando e vai dizendo: abandona isso que você ama tanto, Robson, porque isso não provém do Senhor. E, irmãos, abandonar algo que nós amamos é muito difícil. Então, ao mesmo tempo que ela faz isso, que ela corta o que é da carne, ela insere o que é do Espírito. Deus não deixa um buraco vazio. Quando Deus requer algo de você, dizendo: me dá isso, porque isso não deve estar aí no seu coração, Ele não vai retirar aquilo e deixar lá um buraco vazio. Ele vai se interpor naquele lugar. Ele vai preencher aquele lugar. Então a adaga tem dois gumes, digamos assim. Ela penetra cortando e matando, mas também ela produz o efeito da ressurreição. O que é o efeito da ressurreição? Ela traz vida. Ao mesmo tempo que por um gume ela mata o que é terreno, ela vivifica no outro gume pelo poder da ressurreição de Cristo. Esse é o trabalhar do Senhor, irmãos.
não é verdade? Então aqui Gálatas vai falar sobre isso. No capítulo 3 nós já lemos: começaram no Espírito, mas estão se aperfeiçoando na carne, né? Agora nós podemos avançar um pouco mais aí, porque temos mais textos nesse sentido. Veja aí o verso 16 do capítulo 5. Vamos para o capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja aqui, o que está acontecendo lá em Gênesis 21? Ismael se desentendendo com Isaac. E quando Sara diz, ele não pode ficar aqui, Ismael não vai crescer com meu filho Isaac, ele não será herdeiro. O que espiritualmente isso está dizendo para nós, irmãos? Que a carne e o espírito não podem ter comunhão, elas não herdam nada juntas. Onde um está, o outro não está, porque elas guerreiam entre si, a carne e o espírito. E lá em Gênesis nós vemos o filho da carne, Ismael, militando contra o filho da promessa, o filho do Espírito, Isaac. Não é verdade? É justamente o que está acontecendo. E para nossa experiência, diariamente, irmãos, há esta guerra em nosso interior. A carne militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne. Para quê? O resultado e a resposta está aí de forma muito clara para nós. Para que não façais o que porventura é do vosso querer. Todos os dias a cruz corta fundo em nós, mostrando que por um lado tem a carne ali dizendo, faz isso, Robson, atende essa necessidade, caminha por aqui, é mais fácil aqui do que outros caminhos. A carne está falando. E do outro lado, quem está falando? O Espírito. E a cruz está dizendo assim, se alguém quiser, esse se, irmãos, é como se o Senhor dissesse assim, se você quiser ouvir a carne, você já sabe esse caminho. Agora, se você quiser vir após mim, você tem que ouvir o Espírito, para que você não faça aquilo que é do vosso querer. Porque a nossa vontade terrena produz aquilo que Abraão produziu, né? Deus ouviu, né? Aquilo que Abraão produziu o quê? Resultados catastróficos, no sentido do avanço de Deus na experiência dele. 13 anos ele suportou o silêncio do Senhor e, de uma certa forma, colheu as consequências de ouvir a carne, de andar pela carne, em transgressão à palavra de Deus, né? Mas eu quero chegar com os irmãos realmente no capítulo 4, porque o capítulo 4, pelo Espírito de Deus, Paulo vai fazer uma leitura do que nós estamos estudando lá em Gênesis 21. Vamos ler a partir do verso 21. É até interessante nós lermos o verso 16. Olha que interessante que Paulo diz aqui, ó. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Olha aqui a cruz cortando nesses irmãos da Galácia, né, desta região. Paulo tem que discipliná-los, porque eles estão se aperfeiçoando na carne, tendo conhecido Cristo. Então, a disciplina vem com as exortações, né? Verso 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente,
mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Agora veja aí, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, este é o objetivo e o trabalho transformador do Senhor em nossas vidas. Qual é a meta do cristão hoje? Cristo ser plenamente formado em cada um de nós. Essa é a meta, o objetivo que deveria ser de cada um de nós, né? E para que isto aconteça, a cruz tem que trabalhar fundo em nós, como um princípio, né? Negando a nós mesmos, seguindo ao Senhor, por um lado operando a morte, mas por outro lado a vida, né? Todos os dias, porque o Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Não foi uma cruz histórica que um dia nós recebemos e cremos que o nosso Senhor foi crucificado lá na cruz, morto, nos incluiu nesta obra, ressurreto, nos trouxe novidade de vida. Não é uma vez essa cruz histórica, mas como um princípio de vida. Todos os dias a morte tem que operar em nós para que a vida seja manifesta, até que Cristo seja plenamente formado em nós. Irmãos, o princípio da cruz, ele é algo próprio da natureza do Deus triuno, tá? A cruz, não, como um princípio, não é apenas para nós, mas você consegue ver isso de forma muito clara na relação da Trindade. Por exemplo, vou citar aqui algumas passagens. Quando Deus, então Cristo está em carne aqui, né, na terra, tabernaculando entre os homens, ele entra no Jordão, é batizado, ele sai do Jordão, o que vem aquela voz do céu e diz? Este é o meu filho, a ele ouvi. Então, Deus está dando glória ao seu filho. Esse é o meu filho amado. Ouçam ele, né? Mas por um lado, esse filho amado dizia assim: bom é um só, o vosso Pai Celestial. Quando aquele jovem rico chamou de bom mestre, né? Ele disse: bom um só, é o vosso Pai que está no céu. Então ele também, Cristo é sem pecado, ele é Deus, ele é bom. Mas olha o princípio da cruz operando, retirando a glória dele e atribuindo ao Pai Celestial, negando a si mesmo para atribuir glória ao Pai Celestial. O Pai Celestial negando a si mesmo para atribuir glória ao seu Filho amado. E o Espírito? A palavra diz assim, que quando o Espírito viesse, está lá em João, ele não falaria nada de si mesmo, mas anunciaria tudo que recebeu do Pai acerca do Filho. Olha aí, o Espírito, que também é Deus, não falaria nada de si mesmo, mas anunciaria o Filho, tudo que recebeu acerca do Filho. Então é o princípio da cruz operando na Trindade. E como nós somos chamados a participar dessa natureza, nada mais lógico que esse princípio da cruz, como um princípio de vida espiritual, opere em nós também. Mas você sabe o que acontece conosco, irmãos? Nós somos agarradores, nós queremos só o venha a nós. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero agora, eu quero ser servido, né? Eu quero para ontem. Esses somos nós, mas nós não temos nenhum prazer de negar a nós mesmos, né? Para servir, para nos colocar à disposição do outro. Na verdade, nós não temos prazer, nós temos dificuldade nisso. É o meu horário, é o meu descanso, é a minha hora, ninguém tem que intervir nisso, eu separei para isso. Esses somos eu e cada um de nós. E a cruz precisa trabalhar nesse aspecto. Agora veja aí, capítulo 4, verso 21, para nós já irmos
finalizando. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu, veja aí, irmãos, segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu, que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O que nós podemos, irmãos, concluir desta passagem que nós lemos aqui? Semear na carne, aqui uma representação de Agar e Ismael, significa o quê? Se submeter a uma escravidão mundana. Semear no Espírito significa o quê? Se submeter a uma liberdade para a vida. Os irmãos, então, só concluindo, Abraão ouve então o Senhor dizendo assim: ouve a voz da tua esposa, de Sara, dispensa o rapaz e a sua mãe, eu não vou desampará-los, eu também vou fazer deles uma grande nação. E nós vemos aí que os árabes, que têm essa religião muçulmana, são descendentes de Ismael. Nós já estudamos isso na última reunião, né? Mas dispensa eles. Então a palavra diz que Ismael, sendo filho de uma egípcia escrava, quando ele foi dispensado, o menino cresceu, foi cuidado por Deus e se casou com quem? Com outra egípcia. E Egito, na Bíblia, significa mundo. Em outras palavras, irmãos, todas as vezes que semeamos na carne, nos aproximamos mais e mais do mundo e das coisas deste mundo, e nos distanciamos das coisas do alto, das coisas de Deus. Isso é um problema do pecado. O pecado traz, sim, separação entre nós e o nosso Deus. A palavra é muito clara sobre isso. Pois o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E o povo se esquece desta palavra. O povo se esquece de outra palavra que diz assim: sem santificação. O que é santificação? Estar separado do mundo, das coisas da carne, das coisas, dos desejos dessa natureza terrena. Isso é santificação. Então a palavra diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Foi o que Abraão experimentou, silêncio de Deus, por 13, quase 14 anos. Que o Senhor nos ajude, porque nós precisamos, e eu falo aqui de mim também, irmãos, parar de brincar. Nós parecemos criança. Você quer ver os indícios de uma pessoa que é imatura espiritualmente, que é um bebezinho, que é uma criancinha? Criança quer tudo, irmãos. Tudo que você dá para ela, ela quer. Né? Você dá um chocalho, ela quer. Você dá um doce, ela quer. Aí você tem uma caneta na mão, ela já quer aquilo que está na sua mão. Né? A criança quer tudo, ela não quer perder nada.
ela não quer abrir mão de nada, ela quer juntar tudo para ela. Não é interessante isso? Ela pode ter ali ao seu redor 20 brinquedos, só vai conseguir brincar com um de cada vez. Mas se uma outra criança chegar ali perto para pegar o brinquedo, qualquer um que ela não esteja usando, ela vai se opor. Então isso é um indício da imaturidade que Paulo fala em Coríntios, né? Diz assim: vós sois bebês, crianças em Cristo Jesus. Qual que é o indício da imaturidade? Não quero abrir mão de nada, eu quero tudo para mim. Eu quero o Senhor, sim, eu o amo, eu quero, mas eu também quero aquilo que a minha alma e o meu coração desejam, né? Então não quer abrir mão de nada, quer tudo. E na experiência cristã, sempre, irmãos, sempre vai ser necessário abrir mão. Abrir mão, negar a nós mesmos. Lembra quando começou a trajetória de Abraão? Como que foi aquilo? Deixa a tua terra e deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu estou te ordenando. Você está vendo? Tem que deixar, tem que abrir mão. A vida cristã exige isso. Isso se chama o trabalho da cruz. Então nós vamos parar por aqui. Abraão de fato teve que viver o drama de abandonar um dos seus filhos como uma consequência daquilo que ele mesmo semeado, né? Mas que o Senhor nos conceda a graça de vermos que mesmo diante dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele tem provisão, Ele tem o que ensinar. Irmãos, me perdoem, só mais um texto que o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração. Hebreus. Deixa eu ver só o capítulo aqui. Hebreus capítulo 12. A partir do verso 4. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não... Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina. Essa palavra disciplina aqui, ela está relacionada à educação, né? Então, poderíamos ler assim: Deus, porém, nos educa para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, por que somos disciplinados quando andamos e semeamos na carne? Para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Deus quer que estejamos separados para Ele, para que participemos da sua santidade, para que tenhamos comunhão com Ele. E se para isso Ele tiver que nos disciplinar com uma vara, assim como os nossos pais o faziam, Ele irá fazê-lo, porque a disciplina é para filhos
e não para bastardos. Veja aí o verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Não é verdade, irmãos? Quando estamos colhendo os frutos daquilo que semeamos, é deprimente, dá um desespero, né? Mas é o que a palavra está dizendo. Toda disciplina com efeito, no momento, ela não dá alegria mesmo, né? Ela dá tristeza. Mas veja aí a outra parte do verso. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então veja o que o Senhor está dizendo aí. No momento não é algo prazeroso, mas nós temos que reconhecer que ao final isso produzirá louvor, honra e glória ao nosso Deus. Assim como foi na experiência de Jó. Jó murmurou, Jó blasfemou de Deus, mas quando Deus apareceu naquele redemoinho e começou a falar com ele, Jó foi quebrantado. E ao final ele chega a dizer assim: eu antes te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Está vendo? Jó se tornando de um grau de experiência com o Senhor que ele tinha, foi para um grau maior de experiência ao final da disciplina. E muitas pessoas erroneamente vinculam essa fala de Jó, porque lá é dito que Deus restabeleceu em dobro tudo aquilo que Jó tinha antes e que lhe foi tirado, não é verdade? As pessoas vinculam essa fala de Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, a essa restituição de bens materiais que Jó teve. Irmãos, que engano! Porque Jó, quando fala isso, ele ainda está doente, enfermo, cheio de úlceras, né? 14 sintomas, ou 16, eu não me lembro, da doença de Jó, né? Cheirava mal, tinha febre à noite, né? Cheio de úlceras pelo corpo, né? Aquilo coçava. Ele ainda estava nessa mesma situação, quando ele se ajoelhou e glorificou o Senhor, dizendo: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Isso significa que Jó reconheceu o valor da disciplina de Deus na sua vida. E obviamente a palavra diz que quando Jó orava pelos seus amigos, porque Deus mandou que ele intercedesse pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte, né? Mas aquilo tem conotação mais espiritual do que material, irmãos. Quando diz ali que Jó recebeu uma porção dobrada, significa o quê? A porção dobrada era destinada ao primogênito, ao filho maduro, filho varão, né? Isso, trazendo para a experiência da igreja, significa que quando nós amadurecemos, quando nós temos Cristo formado em nós, não apenas desfrutaremos das riquezas insondáveis de Cristo, mas há uma porção dobrada aí, que nós estudamos em Apocalipse: reinaremos com Ele em seu reino milenar, seremos co-reis com Cristo. Uma promessa de galardão que foi concedida aos filhos primogênitos, digamos assim, aos filhos varões, aqueles cristãos plenamente amadurecidos. Que o Senhor nos ajude então a vermos o valor da disciplina de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao irmão que esteja orando ao Senhor nesse momento. Amém. Senhor, nos conduza, Senhor, a uma experiência real e verdadeira contigo. Amém. Senhor, nos levando a considerar, Senhor, que se estamos sem correção é porque somos bastardos. Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse tempo que podemos abrir a tua palavra, pela vida dos irmãos aqui presentes.
E, Senhor, nesse tempo também quero entregar em tuas mãos a vida da Fernanda, que está sentindo dores na perna, e que o Senhor esteja conduzindo, Senhor. Levantou a Fernanda a experimentar o Senhor, a Lulu também, e conduzindo a vida dela nesse tempo de gestação, dando vida da tua graça. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.